E hoje vamos avaliar alguns personagens, mas avisando que não está completo. Então, não pensem que eu vou ser perfeccionista em algumas, assim, nos detalhes. E só vou avaliar como que é alguns personagens, assim, mas também tudo que eu vou dizer aqui é somente a minha opinião, não tenho a intenção de mudar a opinião de ninguém. Então, opa, minha mãe tá me chamando, já volto. Voltei, agora vou continuar aqui o vídeo. É, não vou entrar muito em detalhes sobre eles, mas vou dar minha opinião. Começando pela Amy. Sim, ela é boa, mas ao mesmo tempo não, pra mim. Mas eu até que gosto de jogar com ela. Assim, depende das cartas. Isso que torna ela um pouquinho complicada de usar para alguns jogadores, pois é possível que você tenha carta boa, mas ao mesmo tempo acaba recebendo carta ruim. Por exemplo, várias vezes que eu jogo, eu acabo recebendo o tempo todo Blaze e Tikal. E por ela ser um pouquinho assim, mediana, eu vou deixar ela na aqui no C mesmo. Agora o próximo que eu vou avaliar é o Tails. É, ele até que é divertido de usar. Ele voa, assim, dura assim o suficiente, assim, pouco, mas o suficiente para poder fugir do EXZ. Se não for um 2011 que vive focando um Tails. Continuando, ele tem o laser, que já tem, assim, que antes ele só tinha o tiro normal, mas agora ele tem a explosão, que torna meio que ele, mas assim, ele contera o alguns EXEs em algum, assim, tipo, caso eles estejam vindo pra cima do Tails, dando um stun leve, mas ao mesmo tempo bom pra conseguir ganhar mais tempo pra fugir. E por ele ter isso, mas ao mesmo tempo focos, eu colocaria ele, eu acho que no, não sei, tô entre o A e o B. Mas, vou deixar no A, mesmo com os focos que ele recebe. Pois ele até que é bom, divertido de jogar. Próximo é o Sonic. Nosso ouriço azul.
Ele é rápido. Pode levar os outros sobreviventes. Tirando o Eggman e o Metal. E meio que ele tem o Spin Dash. Assim, na verdade é Drop Dash. Aí, mesmo ele dando apenas alguns segundos de stun, até que é bom de se jogar com ele. Já que, pelo que eu saiba, o Spin Dash dele. De onde que eu tirei a palavra Spin Dash, sendo que eu ia falar Peel Out? Misericórdia. Ok, continuando. O Peel Out dele é bom. Você pode carregar um sobrevivente para algum canto que você queira. E com isso você pode meio que salvar alguns sobreviventes. E eu ainda tenho saudades de quando tocava a música Speed of Sound. E por ele ser um personagem mais assim fácil de usar e também bem amado pelas pessoas, eu colocaria ele entre o A e o S. Vou colocar ele no A. Não, no S. Cream a coelha. Eita, focos. Se tem alguém que só recebe focos durante as partidas, é a Cream. Não tô exagerando nem nada, mas quem joga Outcome Memories sabe. Sempre que tem a McCree, é a primeira a morrer. Mas já é bem simples o motivo disso. Ela pode curar seu HP durante a partida. Aí, com ela sendo, assim, uma curandeira, sendo, assim, tendo como curar e dar um dash. Yeah. Eu tô gravando! Deixem um like e se inscrevam. Continuando. Ela tem a cura e o dash. O dash eu normalmente uso assim, eu pulo, dou um dash e aperto para pular de novo para dar uma planada. Mas o motivo dela receber focos durante as partidas é bem simples. Durante a Last Man Stage, onde só tem ela e o EXE, ela pode se curar infinitamente, podendo acumular quanto de HP ela quiser. Uma vez eu fiz um teste com um amigo meu e ele chegou a 400 de HP.
mas por conta dela ser bem focada, mas pelo menos útil, eu colocaria ela na categoria B. Ok, próximo. Robotnik Evil. Se for assim que diz o nome dele. Já que eu não me lembro direito, já que faz um tempo que eu parei de jogar Sonic. Mas continuando. Ele é um terror para os killers. Se eles souberem lidar com ele, com o Eggman, é de boa. O que torna esse ovo gigante tão difícil para os killers é o escudo. E a jetpack dele. Pois o escudo dele dá um stun se você acertar ele enquanto ele estiver com o escudo. E normalmente alguns desses jogadores de Eggman, eles vão e usam a jetpack, que te dá uma velocidade criada para conseguir fugir do EXZ. Juntando que ele tem 2 pulos. E isso torna ele um personagem de categoria S. Próximo é o Silver. É... Como eu posso explicar? Ele é meio que... Como posso dizer? Mas... não tenho muita palavra para usar sobre o Silver. Mas vou falar sobre as habilidades. Ele tem como puxar uma pedra do chão, que se ele acertar 3 pedras, ele dá um stun. Mas por esse detalhe, se ele usar apenas um ou duas, ele simplesmente só deixa o EXE mais lento. Isso torna ele meio que bom, mas ao mesmo tempo... Como posso dizer? Um apoio simples. Aí, a outra habilidade dele é voltar o tempo, onde ele meio que, como posso dizer, ele meio que começa a piscar um pouquinho, não sei explicar. E caso ele caso o jogador aperte o botão de voltar o tempo de novo, ele vai voltar pro local onde iniciou onde ele apertou a primeira vez.
Tipo, como posso dizer? Por exemplo. Ai, misericórdia. Não tenho exemplo aqui. Ele. Agora eu vou passar para a próxima habilidade dele mesmo. Só tô falando as habilidades que eu me lembro, já que também faz tempo que eu não jogo de Silver também. Ah, a, a outra habilidade dele é a suspensão, onde ele meio que joga um raiozinho, não sei explicar. Ele meio que joga e se ele acertar o EXE, ele simplesmente para o EXE. Por exemplo, um Colossus. Esse colossal aqui, se ele estiver usando um charge ou estiver indo em cima de alguém, assim, indo até alguém para fazer a kill dele, ele simplesmente, assim, o Silver, se ele acertar, ele simplesmente para e o EXE não consegue sair enquanto não aperta, ficar aperta, assim, enquanto não encher a barra lá de fugir. Desde que o Silver não acabe jogando o EXE pra longe ou pra cima de alguém sem querer. E a outra habilidade do Silver é um voo simples e rápido, que simplesmente dura pouco. Pouco! E só isso, pra mim, torna ele uma categoria D. Não me julguem. Ok, agora bora falar do 2011. O 2011, ele é o inicial de todo mundo. Ele simplesmente tem uma habilidade chamada Truque de Deus, eu acho que é assim que diz. Aí ele dá um teleporte, só que depende de como vai ser. Tipo, se ele se teleportar para algum jogador, todo mundo vai ser afetado. Assim, todos os sobreviventes vão ser afetados. Só que. Misericórdia, para a notificação. Voltando ao principal do vídeo, que é a minha opinião. O 2011, ele, além do teleporte dele afetar a maioria dos jogadores, meio que, como posso dizer, o efeito dele faz ele, assim, dar uma vantagem pro EXE conseguir pegar. Porque se você não souber lidar com o teleporte do 2011, sua tela fica vermelha.
que meio que, além dela ficar assim, os seus controles ficam invertidos. Aí, com isso, o jogador acaba ficando confuso e acaba indo para algum canto aleatório. Aí, ok. O 2011 também tem o Charge, que se ele, assim, que ele começa a piscar 3 vezes. Quando ele terminar de piscar, vai meio que começar a voar para onde a câmera dele estiver virando, aonde a câmera do jogador, assim, onde a câmera do EXE estiver virada. Por exemplo, se ele estiver mirando a câmera para cima, ele vai voar para cima. Se ele mirar assim, mirar a câmera até chegar em um se a um em alguma Amy, Sonic, Tails, Silver, Eggman, ele meio que pode usar isso por um tempo. Aí, se ele acertar algum sobrevivente, ele meio que agarra o sobrevivente e o sobrevivente tem que fazer um minigame. Aí, ok. Continuando. Ele pode ser. O charge dele pode ser counterado por um bloco do Knuckles ou por um escudo do Egg. Mas, voltando para tier list, ele também tem assim, uma habilidade chamada de Rage Mode, que ele só consegue depois que uma barra enche, que só pode ser enchida com stuns. Que quanto mais tempo você estiver stunado, mais essa barra enche. Aí ele recebe um tempinho extra. Eu acho que uns 2 ou 4 minutos. Dando o buff de velocidade e força. Juntando que o charge dele abaixa seu HP bem mais rápido. Assim, não muito rápido, mas dá pra ver a diferença. Continuando, o 2011 também tem uma habilidade que é a invisibilidade, que no Rage Mode se torna apenas um localizador que dá lentidão. E isso torna ele um personagem meio que, como posso dizer, entre o A e o B, pois ele tem o Rage Mode, que dá tempo extra. Só que também a maioria dos jogadores só conseguem fazer isso, assim, ganhar com ele dependendo do Rage Mode.
Então vou colocar ele aqui no B mesmo. Ok, bora passar pro Colossus. O tanque do o tanque que conhecemos como EXE. Ele meio que só de ver o dano dele já é bem roubado. 55, mais do que a metade. Isso é o dano base dele. O dano do M1 dele. Sim, o dano do soco dele é simplesmente 55. Aí agora, seguindo para as habilidades. Ele tem um charge, que se ele acertar um sobrevivente, ele meio que leva o sobrevivente junto com ele no braço. Ele tem um grab, que ele pode dar 3 socos no sobrevivente enquanto o sobrevivente está agarrado ao braço dele. Ele tem o indicador, que mostra a localização de praticamente todos os sobreviventes, para assim, para ele encontrar mais facilmente. E ele tem o block, que simplesmente só pelo nome já dá para saber, para quem já joga Forsaken, infelizmente. Já que, como o nome já diz, é um block, ele pode bloquear. Ele bloqueia praticamente muito. Tipo, o Drop Dash do Sonic, o martelo da Amy, seja ela jogando ou acertando nele, ele pode meio que bloquear. O laser do Tails, onde se ele acertar o bloco enquanto o, o sobrevivente está longe, ele meio que joga uma pedra. E isso torna ele um killer rank S. Próximo EXE é o Fleetway. Na minha opinião, ele poderia ter sido melhor. Mas, ok, vou dar minha opinião e falar sobre as habilidades. Ele meio que tem um laser pelos olhos. Que se ele manter esse laser em algum jogador, ele pode ficar quanto tempo ele quiser. Aí, agora vem o próximo detalhe.
Assim, a próxima habilidade, na verdade. Ele tem meio que um charge também. Só que o charge dele é meio diferente do charge do Colossus e do 2011. Ele simplesmente agarra o sobrevivente e rouba o HP dele. Então, o Fleetway, ele é um pouquinho mais difícil de jogar com os sobreviventes, pois ele é o único EXE que tem barra de vida. Agora vamos seguir em frente, assim, seguir com as habilidades de novo. Ele pode causar uma explosão que simplesmente, se ele acertar a explosão em algum sobrevivente, o sobrevivente vai receber, eu acho que Hogdown, não sei como diz. Ele meio que fica assim, ele fica caído no chão e com o efeito de fogo por um tempo, resumindo. Ele vai queimando um assim, por um tempo. Mas se o Fleetway errar a explosão, assim, não acertar ninguém, o Fleetway que vai pegar fogo e vai começar a tomar dano. Então, torna ele meio que vulnerável. Assim, mas um personagem mais, ele é mais vulnerável pros sobreviventes, que ele pode morrer pros sobreviventes, simplesmente. Então, ele ficaria na categoria C. Próxima é a Dona Tripa Seca, que também conhecemos como Tripwire. Ela meio que, como posso dizer também, ela pode spamar minas terrestres. Simplesmente ela pode colocar 10 minas terrestres onde ela quiser. Isso é uma das habilidades dela. A segunda habilidade dela é uma corda. Que ela simplesmente tira a corda de algum lugar de dentro dela que eu até hoje tô tentando entender de onde que sai aquilo. E segura os sobreviventes que só conseguem sair se eles ficarem correndo para pro lado assim, pro lado contrário do EXE. Resumindo, eles têm que continuar tentando correr para longe do EXE para conseguir escapar. Dando um bom dano nos sobreviventes com isso.
Continuando com as habilidades, a Tripwire tem um laser no cristal que ela tem na cabeça. Que se ela acertar você meio que... só vai tomar dano mesmo. Mas por ela ser bem spammer, torna ela categoria A. E no momento foi isso por hoje. Esse vídeo foi longo. Então, obrigado por assistir até aqui. Falou pra vocês.